Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje nós vamos entender a importância e a necessidade de nós darmos um passo na diversificação dos nossos investimentos, do nosso patrimônio e começar a pensar na importância de colocarmos alguns imóveis físicos dentro da nossa carteira de investimento. Vou repetir. A importância de nós colocarmos alguns imóveis físicos, investimentos dentro do nosso patrimônio, com aquela visão de geração de renda ou de ganho de capital. E eu quero te afirmar que a gente vive um momento especial, um momento ímpar, no sentido de encontrar as melhores oportunidades, sobretudo com a taxa Selic de 15% ao ano, quando todo mundo acha que não é uma boa alternativa. Aí que está o ouro. E eu quero te mostrar a importância e a necessidade de nós começarmos a fazer isso agora. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que compartilhe. Clique aqui no gostei, no curtiu e já siga o nosso canal para você ter melhores dicas, melhores informações sobre como desenvolver seu patrimônio ao longo da vida e como buscar as melhores alternativas de investimento. Então, vem comigo, vamos para o vídeo. Meus amigos, para começar, eu quero te mostrar a motivação que eu tive para fazer esse vídeo aqui no canal para vocês. Recentemente, já talvez de um ano para cá, eu tenho começado o movimento de começar a comprar alguns imóveis pontuais. E isso faz com que pessoas próximas a mim, que sabem que eu trabalho com investimentos, comecem a me perguntar: Fernando, você agora vai tirar seus investimentos para comprar imóveis? E é exatamente essa dúvida que as pessoas podem surgir. Em algum momento eu quero explicar para você qual que é o racional, por que eu estou fazendo isso e quais são os pontos de atenção que você tem que ter caso você opte em buscar essa alternativa de investimento. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para você, vem comigo aqui, pessoal. Tanto os nossos investimentos como os nossos imóveis, tá? Imóveis aqui, meus amigos, no sentido de geração de renda, de crescimento patrimonial, imóveis com viés de investimento, não aquele imóvel para morar, tá bom? Então essa informação é importante. Então tanto os nossos investimentos como os nossos imóveis são ativos, por quê? Porque de alguma forma eles colocam dinheiro no nosso bolso. Então tanto um como o outro tem esse objetivo de gerar renda ou de fazer, né, de crescer o meu patrimônio ao longo do tempo, tá? Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção é que, ao longo de muito tempo, né, até por trabalhar com investimento, eu concentrei boa parte dos meus investimentos aqui, né, nos investimentos propriamente dito com o mercado financeiro, através do mercado financeiro. Mas um ponto que você tem que entender é que a gente tem aqui hoje um dragão, né? Eu vou até desenhar um dragão, que se fosse a Isadora desenhando, o dela seria mais bonito, tá? Mas isso aqui é um dragão, né? E quem que é esse dragão aqui, pessoal? O nome desse dragão chama inflação. E aqui eu quero te dar justificativa para que você comece a pensar na importância de você ter imóveis físicos dentro do seu patrimônio, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma carteira de investimento. Você que acompanha o nosso canal aqui, você sabe que essa carteira aqui vai ter diferentes classes de ativo: renda fixa, pós-fixado, né? Renda fixa pré-fixada, renda fixa aqui indexada à inflação, né? Ali ao IPCA. Então essa parte seria a parte de renda fixa da nossa carteira. E essa outra parte aqui, normalmente a gente vai ter aqui renda variável, boa parte aqui no Brasil, e investimentos aqui no exterior. Então basicamente, para mais ou para menos, nossa carteira vai ser composta e em alguma medida mais ou menos com esse reflexo aqui. Mas veja o que acontece, pessoal, na hora que a gente começa a ter um pico na inflação. E é importante você entender que, por mais que às vezes o governo, por mais que as empresas ali façam uma avaliação sobre questão de inflação, muitas vezes ela vai ficando ali incontrolável, tá? E uma das medidas que nós temos, que na verdade o governo tem de controlar essa inflação, que é através ali do Banco Central, né? É através de uma política restritiva, ou seja, a gente vai começar a diminuir o dinheiro na economia, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a aumentar as taxas de juros, tá? Então é dessa forma que é uma das maneiras de a gente começar a controlar a inflação.
Mas o que acontece, pessoal? Quando essa inflação começa a aumentar, os nossos ativos de renda fixa vão começar a cair. É fácil você entender que se a inflação começa a aumentar e eu sei que tem uma expectativa de o juro começar a aumentar, o endividamento dessas empresas, o cenário macroeconômico fica mais difícil para essas empresas. Então, consequentemente, a gente já começa a ver uma queda aqui nesses ativos, tá bom? A nossa parte de carteira do exterior pode ser que normalmente ela suba, tá? Então, se a gente tem dólar, se a gente tem ouro aqui, essa carteira, essa parte tende a subir, só que percentualmente ela é uma classe menor na nossa carteira, tá? A parte que é indexada à inflação, essa parte dos investimentos de renda fixa indexada à inflação, ele tem duas composições. Primeiro, é uma parte de inflação, mais uma parte aqui de uma taxa pré-fixada. Essa parte de inflação aqui, ela vai acompanhar, tá, o desenvolvimento dessa inflação. Só que essa parte de pré-fixado e a parte de pós-fixado, eles começam a sofrer, tá, com essa parte quando existe esse aumento da inflação. Com o tempo, tá, mas não na mesma velocidade, essa nossa parte do pós-fixado aqui, ele tende a começar a aumentar a taxa de juros e vai começar a aumentar um pouco do retorno da minha carteira de investimento. O que eu quero chamar a sua atenção é que a inflação, quando ela vem e ela passa no período de 6 meses, de um ano e meio, ela normalmente ela vai fazer a sua carteira de investimento sofrer um pouco, tá? Então, ali o seu patrimônio ele perde um pouco da capacidade de aumentar, de ganhar, tá? Então, boa parte da sua carteira vai sofrer em relação a isso, tá? E lá na frente, a gente começa a perceber que algumas classes de ativo elas vão se valorizar. E é por isso aqui que eu quero chamar a sua atenção em relação aos imóveis, tá? Então, meus amigos, o que a gente precisa entender é que os imóveis não são todos, mas eles vão crescer numa média algo próximo à inflação. Tá? Então, assim, às vezes para mais, às vezes para menos, depende da região, mas em média ele vai crescer alguma coisa ali próximo da inflação. Então, perceba que é uma forma que a gente tem de proteger o nosso patrimônio. Você pode estar se perguntando, mas e os fundos de investimento imobiliário? Ele também é uma alternativa, mas ele também é uma alternativa financeira. Tá? Ele também é um instrumento do mercado financeiro e vai fazer as cotas do seu fundo de investimento também sofrer nesse momento de alta da inflação. Tá? Então eu quero começar a te mostrar alternativas, possibilidades para você começar a diversificar um pouco mais seu patrimônio e começar a colocar alguns imóveis dentro da sua carteira, né, ali do seu patrimônio, tá bom? Agora eu quero chamar a sua atenção de alguns detalhes que você precisa observar para que você possa, de fato, fazer bons negócios no mercado imobiliário. Vem comigo aqui, pessoal. Então, você está convencido de que, de fato, é uma boa alternativa você começar a diversificar os seus investimentos, começar a montar uma pequena carteira imobiliária. Então, você vai passar a ter investimentos no mercado financeiro e, além disso, você passa a ter uma carteira ali de imóveis, escolhendo boas alternativas de investimento. E quando você vai dar o passo, você se depara com aquela pessoa que fala o seguinte, mas será que vale a pena a gente comprar imóvel quando a taxa de juros, a taxa básica de juros, bate 15% ao ano? Nesse momento que o dinheiro está tão caro, será que de fato é um bom momento para a gente começar a comprar o nosso imóvel? Mas perceba o que está acontecendo, a taxa de juro alta, a taxa de financiamento que não está 15% ao ano, mas ela também está mais alta. As pessoas estão inseguras em relação ao que vai acontecer, eleições à vista. O mundo todo hoje parece que está assim, tudo muito sensível, né? Guerras, taxas de juros, tarifações do governo norte-americano. Então as pessoas têm receio em começar a investir. Mas aí que eu quero chamar a sua atenção. Quando poucas pessoas estão dispostas a comprar e a oferta não diminui, tá? Você começa a encontrar boas alternativas dentro desse mercado. Então perceba que você que tem o dinheiro à disposição ou tem uma linha de crédito acessível que possa ser um bom negócio, você vai buscar, de fato, imóveis que façam sentido, né? E aqui, pessoal, é importante a gente entender que o imóvel a gente ganha no preço de compra. Então, exatamente aqui, um imóvel, quer saber se o imóvel vai ser, se aquele negócio do imóvel vai ser bem sucedido ou não, você me fala
quando você me fala o preço que você comprou. Percebe, pessoal, que o imóvel ele é um ativo de difícil liquidação, ou seja, demora para eu reaver o meu recurso. Então, o que você vai fazer? Você vai ganhar no seu preço de compra, tá? Então, vamos imaginar que um imóvel que custa, por exemplo, 100 mil reais, aí a gente pensa, poxa, mas meu dinheiro está rendendo 15% ao ano. Mas se nesse imóvel que hoje tem um preço de mercado avaliado em mais ou menos 100 mil reais, você conseguir um desastre trazer para 80, para 75, percebe que você ganha essa rentabilidade de juros em 2 ou 3 anos. O que eu estou te falando? Se você segurar aquele imóvel por 2, 3 anos e vender daqui 3 anos, aquele preço de mercado, você ganhou sua taxa de 15%. E é exatamente isso que eu venho dia após dia buscando no mercado. Opções de investimento que o preço faça sentido. Por quê? Porque muitas vezes eu consigo embutir essa taxa de juros, trazendo o valor do imóvel a valor presente e baixando essa oferta aqui para fazer aquela compra. Então percebe que eu embuto muitas vezes essa taxa de juros e ganho 2, 3 anos ali na compra desse imóvel. Então, pessoal, é importante você entender que a gente vive um bom momento, mas que nós precisamos buscar imóveis de pessoas que precisam vender rapidamente. Por quê? Porque aí, de fato, o valor de compra, ele muitas vezes vai fazer sentido, tá? E é importante você entender também que, além desse aspecto de valor de compra, né, de fato, a gente conseguir um valor atrativo naquele imóvel, precisa ter um grau, né? Precisa ter um horizonte de valorização, um potencial de valorização desse imóvel. Então, se você pega um imóvel já numa área consolidada, numa área que não tende a crescer, não tem para onde crescer, não tem o que fazer, e você ali recebe um aluguel de 0,5%, esse é o tipo de negócio que eu entendo que não faz sentido. Você pode sim, muitas vezes, buscar uma rentabilidade 0,5%, mas numa área que você perceba um grande potencial de valorização. Então percebe que eu posso buscar um imóvel que vai me dar 0,8%, 0,9%, 1% ao mês do valor da compra, ou seja, o aluguel vai me dar mais ou menos esse retorno, além de considerar que esse imóvel vai ser reajustado ali, né, ali mais ou menos ao ritmo da inflação. Então, além disso, eu vou ter 0,8%, 0,9% ou 1% do valor do aluguel, tá? Agora, se eu não tiver essa métrica, eu preciso de ter um potencial de valorização nesse imóvel, tá? Então, perceba que, pessoal, eu tô de um lado, eu tenho uma carteira de investimento, tá? E aqui eu tenho uma liquidez adequada. E aqui, pessoal, muitas vezes eu tenho a compra de imóveis, tá? Imóveis que vamos dizer que é algo ilíquido, ou seja, eu não tenho um horizonte de vender, de me descapitalizar, de fazer dinheiro aqui no curto prazo. Ou seja, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma renda ali, tá? Um complemento de renda, e isso eu vou reinvestir, né, ali nos meus ativos, ou estou buscando um potencial de valorização deste imóvel, tá? Então é por isso que eu entendo que é um bom momento de você começar a buscar alternativas de investimento. Comece a perceber o seguinte: que tipo de imóvel que faz sentido? Imóvel de um quarto, sala comercial, imóveis maiores, onde que é uma localização que tende aqui a ter um crescimento, tá? Será que tem algumas linhas de crédito que faz sentido eu acessar ou não? Ou eu vou esperar, inicialmente eu vou comprar com recurso próprio? Agora, se eu compro um imóvel com recurso próprio, eu posso usar aquele imóvel como garantia, por exemplo, para acessar outros recursos. Então, percebe que você começa a aumentar, sofisticar as alternativas de investimento que você tem. Então, olha a importância de a gente começar a diversificar aí os nossos investimentos, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Se tiver alguma dúvida, comentário, coloca aqui que eu vou ter maior alegria em responder. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que você clique aqui em compartilhar, curta, né? E siga o nosso canal aqui no YouTube, é super importante para nós, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!